E ia Jesus ensinando e pregando o Evangelho do Reino. Ouça os ensinos da Palavra de Deus, com o pastor Cirlei Santos. Então vamos lá, Evangelho de São João, capítulo 2. Quem encontrou, diga glória a Deus. Vamos ler o versículo 11. Fácil de encontrar, Novo Testamento, Evangelho de São João, capítulo de número 2. Versículo 11. Todos encontraram? Amém? Está escrito assim, acompanhe. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Vou ler mais uma vez o versículo 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Quem crê no Senhor Jesus? Então eu leio agora e você repete no bom som em alta voz, todos juntos. Vamos lá. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Você gostaria que Jesus manifestasse a glória dele sobre a tua vida? E quanto mais ele manifestar a glória dele sobre você, mais você vai crendo nele. Os discípulos, quando viram esse primeiro sinal, eles creram. Jesus estava ainda começando no seu ministério, é o primeiro milagre. Ele está com mais ou menos uns 6 discípulos só: Pedro, Tiago, João, André, Felipe e Natanael. São os primeiros discípulos de Jesus, e eles todos são convidados para uma festa em Caná da Galileia, e ali Jesus inaugura e dá início ao seu ministério. E a partir daqui, agora Jesus só vai cada vez mais realizando milagres e sinais e maravilhas e manifestando-se ao povo, provando que ele é o Messias. Quem acredita que Jesus é o Messias aqui? Então você que crê que Jesus é o Messias, o Salvador, desocupe as tuas mãos agora, coloque a Bíblia sobre o teu assento e use as tuas mãos para dar a melhor salva de palmas para a santa, bendita e poderosa palavra de Deus. Agora vai aplaudindo com toda a tua força a palavra do Senhor, e enquanto você aplaude a palavra de Deus, abre a tua boca e diga glória a teu nome, Senhor. Vai aplaudindo e glorificando a palavra, vai dizendo: Senhor, eu creio, eu acredito no Senhor. Vai aplaudindo e dando glória, vai aplaudindo e glorificando a santa e bendita e gloriosa e poderosa palavra de Deus. Isso, vai aplaudindo e glorificando agora. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus querido, Deus bendito, meu Deus, a tua palavra vai ser pregada nessa noite, e quem crê na tua palavra, meu Deus, verá a glória do Senhor. Então agora fale com esta igreja, fale com cada vida e cada pessoa que te aplaude, que te glorifica nessa noite. Envie a tua palavra com virtude, poder e autoridade, e que a tua palavra ela vá e faça nova todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Diga glória a Deus. Por favor, se assente. Pode tomar o teu assento. Jesus, ele está recrutando alguns seguidores agora, não é? E ele já recrutou 6 deles. Os demais ainda serão recrutados. Mas Pedro e o seu irmão André já está seguindo Jesus, e 2 discípulos de João Batista que são irmãos, que é Tiago e João, filhos de Zebedeu. E todos eles habitavam na região da Galileia e eram pescadores. Os 4 eram pescadores, sendo irmãos, cada um deles. Pedro e André são irmãos,
e Tiago e João são irmãos. Fora esses dois, Felipe é outro que encontra Jesus Cristo, e Natanael, que é Felipe, que apresenta Jesus a Natanael. Então Jesus está recrutando esses discípulos, e ainda Jesus não havia até então operado nenhum sinal, nenhuma maravilha, nenhum milagre Jesus havia operado. Simplesmente Jesus está só recrutando e convocando esses seguidores. Então ele já está com um grupo já de 6, e este grupo ainda está meio desconfiado, porque surge de repente um galileu, filho de um carpinteiro, que agora começa a ministrar e a anunciar, dizendo ser ele o Salvador e aquele que vai restaurar a glória do seu povo e a nação de Israel. Então é uma coisa bem equivocada. Imagine eu de repente aqui, você me conhece, me viu crescer, ou você viu Natan, meu filho, quando chegou aqui muito pequeno, e quando o Natan tem 30 anos de idade, começa aqui a dizer no culto que ele é o Filho de Deus, Messias e Salvador. Tu iria dar crédito no que o Natan pregasse, dizendo ser o Messias e Salvador? Tu ia ficar meio incrédulo, é ou não é? Como é que pode? Filho de um carpinteiro, se nomeando Deus, o Filho de Deus? Que é isso? Isso não pode ser. Então, esses discípulos de repente se encontram com este filho de carpinteiro, que começa a dizer e a pregar isto: não, nós vamos representar o reino dos céus, e eu sou enviado de Deus para a nação, e sou eu que vou restaurar a glória deste povo novamente. Natanael, quando logo recebeu a notícia, Natanael teve uma repúdia logo de cara, porque Galileu, de Nazaré, a região já não é vista com bons olhos, não é um habitante de Judá, não é um morador de Jerusalém e nem da tribo de Benjamim, que eram as duas tribos que compõem o Reino do Sul, capital Jerusalém. A região nordeste e norte de Israel era vista como um local de perturbados e baderneiros. A região é muito mal vista. A região da Galileia é um local dominado por espíritos demoníacos e pessoas perturbadas. A região da Galileia habita sobre a sombra da morte, um local horrendo. Então quem olhava para a Galileia não via com bons olhos, porque era considerado a Galileia das nações, dos gentios, porque eles não eram puritanos. O povo da Galileia, eles eram formados por povos mistos, ou seja, eram israelenses que haviam se casados com mulheres ou tomado mulheres de outras nações, e aí formou esse povo misto. E aí Israel, o povo de Jerusalém e o povo do sul repudiavam, porque a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que eram composta para o reino do sul, obedeciam fielmente à lei de Moisés, que dizia que não era para dar os filhos e as filhas aos estranhos, eram para eles se casarem entre eles. Não era para os filhos de Deus se casarem com filhas das trevas, com mulheres de fora, porque a luz não pode se misturar com as trevas. Quem é de Deus não pode casar com o pagão. Quem era de Deus não poderia casar com idólatra, com feiticeiro, dar suas filhas a um feiticeiro, dar suas filhas para se casar com o filho de um idólatra. Então era totalmente proibido pela lei de Moisés um pai pegar o seu filho ou a sua filha e dar em casamento a povos de outras etnias, de outras raças. Então o povo de Judá
O povo do sul via isso muito com maus olhos e não gostavam, porque eles acreditavam que com essa mistura de povos corrompia a nação de Israel, traziam maus costumes para o seu povo e o povo se desviaria de Deus. Então o povo do sul não aceitava isso, e de fato o apóstolo Paulo escreveu que as más conversações corrompem os bons costumes. Dependendo com quem você anda, daqui a pouco você já está igual a ele. Você anda com um pecador, daqui a pouco você está cometendo coisas iguais e semelhantes a ele sem perceber. E isto aconteceu com o povo do reino do norte, com Samaria e com toda a Galileia. Eles se tornaram povos que cultuavam a Deus, mas também cultuavam as entidades, cultuavam os deuses pagãos. Havia um lugar em Cesareia, uma caverna, que ali era sacrificado crianças, eram oferecidos animais aos deuses pagãos, e eles chamavam aquele lugar os portais do inferno. Eu estive lá em Cesareia, nesta região, e até hoje existe essa caverna, onde eles acreditavam que os espíritos malignos vinham para este mundo através daquele lugar. Era um portal para as forças diabólicas penetrarem neste mundo físico e usurpar o homem. E foi naquele local que Jesus um dia disse que os portais do inferno, que eles consideravam esta caverna os portais do inferno, Jesus disse que os portais do inferno não prevaleceria contra a igreja do Senhor. Foi diante dessa região aonde Jesus proclamou esta palavra, porque aquela região de fato era totalmente diabólica, aquela região era perturbada. E olha só no Evangelho de Mateus que a Bíblia relata que aquela região está dominada por trevas e morte, por demônios, espíritos malignos. Então os habitantes daquela região eram facilmente influenciados por forças demoníacas. Filhos, maridos, esposas, pessoas eram cometidas ali de espíritos malignos e eram pessoas totalmente perturbadas. Ali ninguém tinha paz, os casamentos ali se desfaziam facilmente, ali os filhos eram endemoniados, os filhos ficavam perturbados, o demônio entrava nos filhos e os filhos se lançavam no fogo, se lançavam na água. Ali havia pessoas endemoniadas, tão possessas que nem algemas de bronze conseguiam segurar a pessoa. Muitos ali viviam em sepulcros, dormiam com cadáver, dormiam com os mortos, uivavam a noite toda, pessoas totalmente perturbadas naquela região. E olha como era conhecida a região toda da Galileia. Capítulo de número 4 do Evangelho de São Mateus, versículo de número 15, vai citar duas das 12 tribos de Israel, Zebulon e Naftali, que é uma das 12 tribos, são duas das 12 que compõem o reino do norte. Diz assim no verso 15: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, Galileia, tá? Quando a Bíblia fala aqui junto ao caminho do mar, é o mar da Galileia. Na verdade não é o mar, é um grande lago de água doce. E ali em volta daquele lago tem muitas cidades, mas são aldeias, vilarejos. Caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, a Galileia dos gentios. Nações, ou em algumas traduções aparece gentios. O povo que estava assentado em trevas, olha só como é que eles viviam, coberto de trevas. Eles não tinham paz. Quem dominava ali eram as trevas, era o próprio Satanás. As pessoas ali não tinham paz em nenhum momento da sua vida. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Uma profecia de Isaías. Vamos ver Isaías falando disso? Vamos lá no livro do profeta Isaías, capítulo de número 9. O profeta Isaías, ele fala acerca disso. Vamos no livro do profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías falou deste lugar. Vamos lá no livro do profeta Isaías, e assim que você encontrar o livro do profeta Isaías,
capítulo de número 9. Vamos lá, no capítulo 9, versículo de número 1. Mas a terra que foi angustiada, olha só, aquele povo vivia em angústia. A terra que foi angustiada não será mais entenebrecida. Pastor, o que é isso? Cobrir de trevas, não será mais coberta de trevas. Aquela região que antes andava angustiada não será mais coberta de trevas. Ele, o Senhor, envelheceu, ou seja, tornou desprezível. A palavra envelheceu aqui é tornar desprezível. Nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos, ou seja, já quando chegaram os últimos tempos, enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, viu ainda uma esperança, ainda havia esperança. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Então este povo estava coberto em trevas, viviam angustiado. Vou te dar alguns exemplos de como as pessoas viviam naquela região. Você já ouviu falar da história dos gadarenos, não é? Em Gadara havia um homem que ele era possesso de espíritos malignos, as trevas cobriu ele de tal maneira. Este homem vivia uma vida tão angustiada que quando ele foi possesso por uma legião de demônios, para você ter noção do que é uma legião, legião é uma contagem que se dá a um agrupamento de soldados romanos, composto de 6.000 soldados. Quando Jesus chega em Gadara, e aquele endemoniado, trazido por um espírito maligno, traz até os pés de Jesus, e Jesus pergunta: qual é o teu nome? E o endemoniado, usado por Satanás toma a boca dele. Olha o nível de possessão, olha o nível de trevas que cobria aquele homem, olha a angústia que aquele homem vivia. No Evangelho de Marcos diz que esse homem se feria com pedras, uivava a noite toda e ficava dentro do cemitério, e ninguém poderia amarrá-lo. Ele quebrava as algemas, quebrava as cadeias, porque dentro dele havia 6.000 demônios que operavam dentro dele. Pastor, misericórdia. Quando o nível de trevas cobre uma pessoa, demônios e mais demônios vão entrando dentro da pessoa e vai deixando a vida da pessoa um verdadeiro inferno. A casa dela se torna um local, um recinto de moradas e um âmbito de demônios. Trevas cobre e a paz acaba, porque a família daquele gadareno ali na Galileia, todo mundo conhecia a fama daquele homem, ninguém poderia se aproximar, todo mundo tinha medo dele. E aí Jesus expulsa os demônios daquele homem, e aqueles 6.000 demônios entram numa manada de porcos e se precipita no mar da Galileia, e ali morrem afogados todos os porcos. E eles eram perversos, o povo daquela região, de maneira que eles ali cultivam porcos, e porco era um animal imundo, que a lei de Moisés proibia das pessoas cultivar porcos, suínos. Era proibido, porque era um animal que não servia para sacrifício, e era um animal que não podia ser comido. Mas o povo da Galileia não se importava com isso, comia carne de porco, comia porco, eles faziam tudo o que era contrário à lei de Deus. O povo da Galileia era um povo rebelde, desobediente a Deus, era um povo que vivia em trevas e angústias, cobriam eles. Outra vez foi uma mulher também buscar socorro de Jesus, dizendo: mestre, socorre a minha filha, porque ela está miseravelmente endemoniada em casa. O povo daquela região tinha muitos possessos de demônios naquela região. Outra vez foi um homem que foi até Jesus e levou o seu filho, que convulsionava. Nós damos o nome desse espírito hoje de Omulu, que a pessoa vai se convulsionando, e ela vai tendo problemas de convulsões, e esse demônio se apoderou desse problema, que essa criança nasceu, e entrou neste garoto, se apoderou, de maneira que o pai disse: olha, todas as vezes que o demônio entra no meu filho, o demônio pega e lança ele no fogo, para que meu filho morra queimado, e eu vou lá e socorro, e aí fica ameniza. Mas tem outra hora
que o demônio entra nele e ele precipita o meu filho na água, para que meu filho morra afogado. Era uma região totalmente perturbada. Jesus uma vez foi pregar em uma sinagoga ali em Cafarnaum, e quando Jesus entrou dentro da sinagoga, tinha um homem que estava possesso de espírito imundo, e ele deu um grito bem alto na sinagoga que espantou todo mundo. Ai! Todo mundo se assustou, e ele gritou: o que tenho eu contigo, Jesus Nazareno? Vieste nos destruir antes do tempo? Jesus disse: cala-te, sai dele. Expulsou o demônio. Outra vez Jesus entrou também de novo numa da sinagoga, nesta região. Havia uma mulher que há 18 anos andava assim, encurvada. E não era problema na coluna, não era um problema de desvio de coluna, hernia de disco, bico de papagaio. Jesus disse: convém soltar essa filha de Abraão, que há 18 anos Satanás a mantém presa. Você vê que mesmo as pessoas indo para a igreja, participando de culto todos os sábados na sinagoga, mesmo assim aquelas pessoas estavam tudo perturbadas. Achavam que eram libertas, mas na verdade é Satanás que governa aquela região da sombra da morte. É Satanás que manda naquele lugar, na Galileia. É Satanás que dá as cartas, e as pessoas acabam se enganando, achando que está tudo bem na vida delas, mas na verdade a vida das pessoas estão totalmente dominadas por espíritos malignos. E não eram pessoas más, igreja, eram pessoas boas, famílias que buscavam viver a bênção. Era uma terra aonde as pessoas estavam envergonhadas, envelhecidas, desprezível. As pessoas não queriam nem saber. O povo de Judá, o povo de Jerusalém, de Benjamim, queria a distância daquele povo. E por isso que Natanael, quando Felipe disse: olha, nós encontramos o Messias, nós encontramos de quem falou Moisés e os profetas. Felipe prega para Natanael, e Natanael, quando ouve dizer que encontrou o Messias, e que o Messias, ele vem de encontro a eles, Natanael disse: como é que é, Felipe? Tu encontrou quem? Messias? É, rapaz, ele é de Nazaré, é daqui próximo, é daqui uns 20 quilômetros da nossa aldeia. Ele mora aqui perto. Olha, ele é o filho do carpinteiro. Não tem lá em Nazaré o carpinteiro José? Ele é filho do José, rapaz, você tem que conhecê-lo. Nós o encontramos. Natanael olhou e disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa, alguma coisa que presta desta região? Você vê que as pessoas naquela região já não tinham mais nem esperança em nada. Já haviam até esperança de que aquele lugar poderia ser mudado, de que a situação ali poderiam viver de forma diferente. E tem pessoas que vivem assim, amados. Está tão coberta de trevas, está habitando sobre a região da sombra da morte, que a pessoa já perdeu até a esperança de que um dia a vida dela vai mudar. A pessoa até casa, mas diz: não, vou casar por casar, mas todo mundo aqui nessa região se separa, também meu casamento não vai dar certo. Não, mas eu vou tentar uma vida sentimental, vou tentar construir uma família. Aqui as famílias são destruídas, aqui o coração dos pais não se converte aos filhos, dos filhos aos pais. Dessa região não surge nada que presta, não sai coisa boa. Era a expectativa de Natanael. Veja comigo aqui em João capítulo 1, que você vai ver a expectativa deste apóstolo de Jesus Cristo quando foi chamado, quando ele se encontrou com Jesus. O local é tão triste, o local é tão fracassado, o local é tão ruim, que até Natanael, um homem justo, um israelense sem nenhum tipo de erro, um israelense muito honesto, verdadeiro e reto, nem ele mais acredita que pode existir coisas boas sair daquela região. Muitas vezes não é assim que você vê. Você olha para o teu casamento, você olha para o teu filho, olha para a tua casa, olha para a tua vida financeira e diz: ah, pastor, eu sei que o senhor está dizendo aí que Jesus é poderoso, eu sei que eu ouço falar que Deus tem poder nos céus e na terra, mas pastor, olha, eu não acredito que a vida vai mudar, que o meu esposo vai deixar de beber, que ele vai se divorciar daquela mulher com qual ele está morando junto, que acabou me traindo e me deixando. Eu não acredito que o meu marido um dia possa voltar.
eu não acredito que o meu filho vai sair da bebida, vai sair do crack, vai sair dos vícios. Eu não acredito que ele vai deixar a noitada, pastor. Que isso? Já perdi a esperança. O Natanael estava assim, mas era um homem bom. Olha só, João capítulo 1, quem encontrou, diga glória a Deus. Felipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré. O problema foi falar que ele era de Nazaré. Se falasse Jesus de Judá, aí sim, de lá sai coisa boa, é a capital, lá está o templo de Jerusalém, lá está os sacerdotes, lá estão os homens de Deus. Mas quando Felipe disse: é de Nazaré, filho do carpinteiro José, Natanael disse o seguinte, e disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Felipe: vem e vê. E Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, a quem não há dolo, a quem não há engano. Olha só que ele era um homem honesto, bom, e Jesus está dizendo que ele é esta pessoa. Mas Natanael está o quê? Não pode vir alguma coisa boa daquela região, não pode vir nada que presta dali. Mas Jesus olha para ele e vê nele algo bom, mesmo ele morando na região da sombra das trevas, sobre a morte, desprezada daquela região. Mas Jesus vê que Natanael é um homem bom, abençoado. Ele só está sobre uma região que não tem nenhuma esperança, e ele está como a região, ele perdeu a esperança. E disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu, rapaz? Oxi, aonde que nós um dia se encontramos para tu me conhecer assim, de tal forma? Aí Jesus vai dizer o seguinte, olha só. Jesus respondeu e disse: antes que Felipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Aí Natanael regalou o olho e disse: como é que ele sabe que eu estava debaixo da figueira? Isso aqui é um costume que os israelitas justos fazem, tá? Muita gente fala aqui, prega em cima disso, dizendo que Jesus já viu a mãe de Natanael debaixo da figueira. Nada a ver, aqui é um costume, sentar-se debaixo da figueira para meditar na lei de Deus. É um costume que os israelitas fazem, todos justos fazia, que tinha uma figueira, ele se sentava embaixo para meditar e buscar a Deus. Natanael é um homem que busca a Deus, mas ele mesmo, Natanael, está sem esperança, não acredita que vem coisa boa. E Jesus disse: olha só, eu te vi debaixo da figueira. E Natanael respondeu e lhe disse: Rabi, já mudou. Imediatamente ele chama Jesus de mestre. Mestre, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Tu não é outro, realmente tu é o que nós estamos esperando. A luz raiou agora. Agora nós estamos vendo uma luz no fim do túnel. Porque Jesus olha para ele e disse: porque eu te disse, Natanael, vi debaixo da figueira e crestes, maiores coisas do que estas tu verás. E ainda mais, Natanael, de agora em diante tu vai ver o céu aberto, anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Natanael, se prepare, porque daqui em diante esse lugar está cheio de trevas, está humilhado, está esquecido, está rejeitado, é impossível haver mudança. Mas Natanael, a luz do mundo chegou nessa região da sombra da morte. Deus está dizendo para você que está sem esperança: a luz está chegando para brilhar e resplandecer sobre a tua vida. A luz ainda vai brilhar, vai haver mudança, vai haver transformação na tua vida ainda. Não perca a tua esperança, não, porque não está nada perdido. Natanael ficou impactado. Natanael disse: tu revelou a minha vida, tu falou que estava aqui dentro do meu coração. Só eu, ninguém sabia, só eu. Natanael imediatamente abriu-se os olhos e ele disse: tu és o Filho de Deus e é o Rei de Israel, eu creio. E aí Jesus disse: a partir de agora em diante você vai ver muitas coisas gloriosas acontecerem.
Você vai ver coisas, Natanael, que você nunca viu. E a Bíblia diz que se não houver sinais, milagres e maravilha, de maneira nenhuma crerão. Então o ministério de Jesus também vai ser pautado com sinais e maravilhas. Natanael então agora passa a seguir Jesus. Natanael se converte, entrega a vida dele para o Senhor Jesus Cristo, como Felipe, como Pedro, como Tiago, como João e como André. Jesus agora está com 6 discípulos, o qual vai preparar, mas esses discípulos não viu ainda nenhum milagre, igreja. Só Natanael, que é um estudioso da palavra, e Natanael é o único ali, e Felipe, que não são pescadores, e Natanael é natural de Caná de Galileia. Vamos aqui no Evangelho de João, capítulo 21, porque vai ser aonde Jesus vai operar o primeiro sinal, na cidade, na aldeia de Natanael. O mesmo Natanael que disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode surgir alguma coisa boa dessa região? O mesmo que disse que de Nazaré não surgiria coisa boa, Jesus vai para a cidade dele logo depois. João capítulo 1, e assim que você encontrar o Evangelho de São João aí, capítulo 21, vamos comigo no verso 2. E estavam juntos Simão Pedro e Tomé chamado Dídimo, e Natanael, que era natural de Caná, da onde? Da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, e outros 2 de seus discípulos. Então veja que Natanael, ele é habitante da onde, igreja? Da Galiléia, mas de Caná. Caná é uma das aldeias que compõem o aglomerado de cidades, de aldeias que tem em volta do mar da Galiléia. Caná da Galiléia também está debaixo da região da sombra da morte, ou seja, ele diz que se de Nazaré pode surgir coisa boa, mas ele também está num lugar horrível. Ele habita num lugar terrível. E Jesus vai para essa aldeia. Jesus vai para essa aldeia de Caná, convidado por uma família que Natanael conhecia. A aldeia era muito pequena de Caná de Galiléia. Quando eu estive em Israel, eu estive lá nessa aldeia. Estive no provável lugar onde Jesus operou esse milagre. Tem lá até uns cântaros lá. Segundo hoje também é uma igreja católica apostólica ortodoxa grega que toma conta desse lugar. Mas de Nazaré até Galiléia, até Caná, é como daqui na entrada do portal, lá em cima da entrada de Mogi das Cruzes. Naquela saída de Mogi das Cruzes é a entrada. A distância é essa, cerca de uns 20 quilômetros aproximadamente. É muito próximo uma aldeia da outra. De Nazaré, inclusive de lá de Nazaré, que é alta, você vê Caná de Galiléia lá embaixo, um vilarejo pequeno ainda hoje. Naquela época não tinha mais do que 300 habitantes. Não tinha muito habitante, como Nazaré também não tinha muitos habitantes, as aldeias eram pequenas. E aí, como Natanael é de Caná de Galiléia, vai haver um casamento, e Jesus foi convidado, Maria e os discípulos de Jesus, para irem à festa de casamento em Caná da Galiléia. E eu quero que você volte comigo lá no capítulo 2, e aqui agora eu vou pregar. Te dei uma introdução para você sentar aí aonde que nós vamos falar, de Caná de Galiléia. Então você sabe que essa região está debaixo de trevas, o povo dessa região vive perturbado por espíritos malignos, e Jesus foi convidado justamente para uma festa nessa região. Vamos lá, capítulo 2, versículo 1. E assim que você encontrar, diga glória a Deus. E ao terceiro dia do encontro entre Natanael e Jesus, 3 dias depois, e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galiléia. Grife a palavra Caná da Galiléia, grife na tua Bíblia isso. E estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Então veja, Natanael faz parte deste grupo, desta aldeia de Caná. Natanael provavelmente conhece a família. Um vilarejo com 300 pessoas é muito fácil de encontrar. Uma rua comprida aonde você mora há muitos anos, você passa naturalmente a conhecer os moradores daquela rua ali e daquele bairro.
e as aldeias eram pequenininhas. Então Natanael é conhecido dos habitantes e ele conhece cada um. Então ele agora que está seguindo Jesus, são convidados para essa festa de casamento. E numa festa de casamento em Israel duram 7 dias de festa. 7 dias com muito vinho. O vinho não pode faltar, em hipótese alguma. O vinho é a marca do casamento hebreu. O casamento começa no primeiro dia e vai 7 dias direto, de muita festa, bebida, comida, muita alegria, porque é um momento de muita alegria. E o vinho, ele é símbolo da alegria. Então não poderia faltar no casamento o vinho novo, o vinho bom. Então o mestre sala, o mestre de honra da festa, juntamente com o pai, preparava toda a festa e ele era o responsável para ter vinho suficiente para todos os convidados durante os 7 dias. Se viesse faltar vinho, era desonra e vergonha para a família, e o casamento começava manchado do casal de noivos. Então seria a notícia do mês e talvez do ano de Caná de Galileia. Houve um casamento e no meio do casamento, já para o final, faltou vinho. Que vergonha! A noiva e o noivo seriam conhecidos por toda a vida com a mancha do seu casamento ter fracassado já no começo. Então iria começar um casamento já fracassado. Então não poderia, então tinha que ter muita festa, muito vinho. E aí está Jesus, Maria, Pedro, Tiago, João, André, Tomé, Felipe e Jesus na festa, se alegrando. E ninguém ia embora, tá? Hoje a pessoa faz a festa de casamento, não dá 11 horas da noite, será que ninguém vai embora não? Lá não, ninguém ia. A festa comia solto, danças, ia embora. E aí, já passado alguns dias das festas, Jesus continua ali, dormiam, a casa tinha que ter um espaço, então dormiam todo mundo ali, no outro dia recomeçava a festa, e assim ia, convidados chegando, demorando porque viagem longa, e a festa está rolando. E Caná de Galileia, como eu te disse, faz parte da Galileia, um local coberto de trevas, que Natanael olhou para a notícia de Felipe e disse: Nazaré não vem coisa boa, mas como eu sou de Caná da Galileia, deve ser melhor do que Nazaré. Mas grife o nome aí, como eu te disse, Caná, e do lado coloca o significado do nome Caná de Galileia em hebraico. O nome Caná de Galileia em hebraico quer dizer lugar de juncos. Então, pastor, o que é isso? É a palavra Gomer. Gomer em hebraico é Caná, palavra traduzida para o nosso português como Caná, ou Cana, que quer dizer lugar de juncos. Pastor, o que é junco? Junco era uma planta que dava nesta região, que só dá em lugar pantanoso, onde tem muita lama. E o junco era usado para 2 coisas: primeiro, para fazer cordas, e segundo, para fazer combustível. Era usado muito. Talvez você já andou pelas rodovias aqui do país, você já viu aqueles juncos, e aí tem um negócio na ponta, parece bem macio, não sei como é que se dá o nome daquela planta, mas é semelhante a esta planta, dá muito em lugar pantanoso, juncos. Então era usado para 2 coisas: para combustível, que era a parte de cima dele, e a parte do caule da planta era usado para fazer corda, tecia e fazia cordas, colocava para secar, curtia e fazia as cordas resistentes. Então, Caná de Galileia está não somente coberta de trevas, mas a sua base, a sua origem se deu aonde? Na lama. E Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não pode ser Nazaré um lugar bom, mas o que vem de lá, que é Jesus Cristo, é o renovo, porque a palavra Natziri quer dizer lugar de renovo, e o renovo veio de Nazaré, que é Jesus. E Jesus está na festa de casamento, onde o casamento está afundando na lama. Como assim, pastor? O vinho está acabando, o vinho não está sendo suficiente para todo mundo.
E este casamento já vai começar fracassado. E Maria percebe que o vinho já está no fim. E ela chega para Jesus e disse: olha, filho, o vinho está acabando. E agora? O noivo vai passar a maior vergonha. A noiva vai ficar triste o resto da vida. O casamento deles irão ficar marcados como fracassados. Um dia de alegria vai se tornar tristeza. Filho, o vinho está acabando. Jesus olhou para Maria e disse: mulher, isso não é problema meu. O que tenho eu contigo? Isso não é assunto e responsabilidade o quê? Minha. Ainda não é chegada a minha hora. Olha só no versículo de número, capítulo 2, versículo de número 3. E faltando vinho, acabou. Não podia acontecer isso. Uma fatalidade num casamento hebreu, uma vergonha nacional. Vai ser o comentário: olha, houve um casamento em Caná de Galileia e acabou o vinho. Meu Deus, e os noivos? Foram todos envergonhados. A família foi desonrada na frente de todo mundo. Como se convida para uma festa de casamento e não vê isso? Seria uma vergonha nacional. Na aldeia, na cidade, na Galileia, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado o quê? Não posso fazer o quê? Nada. Eles vão ficar envergonhados. A região é assim, é trevas mesmo. Acontece. Uma precaução, a falta de logística no casamento. E também aqui, a Caná de Galileia é lugar de juncos, é lugar de lamaçal mesmo, é de lama. A tendência é todo mundo mesmo se atolar na lama mesmo. É todo mundo ficar atolado na lama e ser envergonhado, ser envergonhada. Isso é natural. E é isso que Satanás quer. E é isso que as trevas operem. É enterrar a pessoa onde? Na lama. É enterrar a pessoa na lama de tal ponto que ela fica sem nenhum tipo de saída. Ela fica com lama até o pescoço, ou já até cobriu a cabeça. Pastor, já estou atolado até o pescoço na lama de dívida, já estou atolado na lama de problemas, já estou atolado de problemas em toda forma de vida, pastor, eu já não sei mais o que fazer. Esta família está começando a se atolar e um casamento já está começando, afundando-se aonde? Na lama. E a alegria acabou, porque tudo que é construído sobre a lama, uma hora a alegria acaba. Tem pessoas que querem construir a sua vida sobre a lama, sobre a coisa errada, sobre o pecado, sobre as coisas que não devem. Quer construir uma vida em cima da lama. Quem constrói a sua vida em cima da lama não tem corda que segura e não tem combustível que faça essa vida andar. A tendência é a alegria o quê? Acabar. Será que não é assim que está a vida de muita gente que já perdeu a alegria, que já não tem corda que tira ela da lama, já não tem combustível que põe na vida dela para que ela saia dessa situação? Ela não tem combustível, não tem força para poder sair dessa situação. E você sabe, quem está na lama só patina, é ou não é? Todo esforço é em vão. Quem está na lama, todo esforço para sair dali é em vão, porque quanto mais a pessoa tenta sair da lama, mais ela afunda, mais ela vai se atolando, mais ela vai perdendo forças, porque ela vai fazendo força para sair da lama. Agora, o mestre-sala, o pai de família, o pai do noivo, o noivo, estão atolados na lama, acabou o vinho. A tristeza agora chegou na nossa família, a tristeza agora está dentro, começando neste casamento, agora arruinou tudo, estamos na lama. Essa vida, esta família está entrando na lama. E Maria tenta ajudar, mas Maria não pode fazer nada. Com todo respeito, você que venera Maria, você que venera e dá cultos a Maria, Maria disse: olha, eu vou resolver o problema. Maria não disse isso, Maria disse: olha, tudo que o meu filho mandar fazer, façais. A ele ouvir. Você não tem que ouvir Maria, você tem que ouvir Jesus Cristo. Não era chegada a hora dele ainda, mas quando Jesus viu aquela família indo para a lama, quando Jesus viu aquela família atolando na lama, quando Jesus viu aquela família que iria passar a maior vergonha e toda a alegria
maioria daquela família estava indo embora, Maria naquele momento disse aos meninos: tudo que ele falar, fazei. Aí Jesus disse: essas talhas estão vazias, enchei de água, levai ao mestre-sala. E eles encheram aquelas talhas de água, encheram pela boca. Aí os garçons meteram a taça, levaram, achando que é água, e eles estão levando no meio do caminho, eles não estão vendo, mas dentro da jarra a água está virando vinho. E quando ele chega diante do mestre-sala, do mestre de honra, e entrega a taça, e o mestre de honra bebe, não é mais água, mas o mestre de honra disse: o que é isto? Não se faz assim. O vinho ruim se dá por último. Não se dá o vinho bom por último, se dá o vinho ruim. Olha, chama o noivo. Noivo, o que aconteceu? Nós já estamos aqui há mais dias da festa e agora você libera o vinho bom? Não, o vinho que eu dei, o bom já foi já. Inclusive já estava acabando. E esse vinho aqui? Esse vinho é o melhor que eu já bebi. Essa é a melhor alegria que eu já provei. Escute o que eu estou te dizendo. Talvez o teu começo foi até fundado na lama. Talvez você chegou aqui e está com lama até o pescoço, ou a lama já até te cobriu. Mas o Senhor Jesus foi convidado para a tua vida. Pastor, eu convidei Jesus hoje para morar na minha casa. Pastor, eu já convidei para Jesus entrar na minha vida. Se você convidou para Jesus entrar na tua vida, então o teu final será melhor do que o começo, e a alegria que está por vir é maior do que você pensa. Coisas maiores ainda irão acontecer. Pastor, coisas maiores do que eu já vivi, maiores ainda. Se você já viu Deus operar na tua vida, você vai ver daqui em diante o céu se abrir sobre a tua vida e o vinho novo sendo derramado sobre você. Porque muitas vezes a pessoa está nessa situação, atolado na lama, as trevas estão cobrindo, e ela fica atolada. E tem um salmo que o salmista Davi escreveu, quando ele estava vivendo isso, tristeza, angústia, atolado na lama, sem saber o que fazer. Davi vai fazer uma oração a Deus no salmo, e vai pedir para que Deus venha tirar ele desta lama, como Jesus fez com esta família, tirou esta família do lamaçal. Não vai ficar atolado não, porque eu sou a luz que vi ao mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha só no livro dos Salmos, vai lá o salmista Davi, livro dos Salmos, de número 69, Salmo 69, versículo de número 1, diz assim: livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Ele está falando aqui de alegoria, está por alegoria, por figura de linguagem. Ele está dizendo: as águas aqui representam tribulação, angústia, tá? Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma, angústia, tristeza. Atolei-me em um profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Olha só, já não aguento mais, não dá para ficar nem de pé. É tanta dor, é tanto sofrimento. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar. Secou-se minha garganta e os meus olhos desfalecem, esperando o meu Deus. Já estou cansado de clamar, e ninguém joga uma corda para me tirar. Caná quer dizer lugar de juncos, e junco dá na lama. Talvez a tua vida está na lama, mas também do junco se faz corda, e faz combustível. Pastor, e esta corda? Quem é que pode me tirar da lama? Como disse o salmista Davi: livra-me, Senhor, da lama. Salmo 69 ainda, olha o que ele disse aqui, verso 14, verso 13 e 14: eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável. Ó Deus, ouve segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a tua salvação. Sabe qual é o nome de Jesus em hebraico? Yeshua. Yeshua quer dizer salvação.
A palavra Ier em hebraico é eu sou, Shua, salvação. Olha o que então Davi está orando: salva-me, Senhor, ajuda-me, ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua Yeshua, segundo a tua salvação, segundo o Senhor Jesus. Tira-me do lamaçal e não me deixe atolar. Seja eu livre dos que me aborrecem e das profundezas das águas. Livra-me, Senhor, tem misericórdia de mim. Será que não tem uma corda para me puxar? Oséias capítulo 11. Olha o que está escrito no livro do profeta Oséias capítulo 11. Livro do profeta Oséias capítulo 11. Olha só que Deus dizendo que Ele atraiu Israel com cordas. Oséias 11 verso 4, atraí-os com corda humanas, atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhe dei o quê? Mantimento. Deus está dizendo, eu fui para Israel como uma corda, para tirar eles do sofrimento, com cordas de amor, eu os atraí e lhe dei mantimento. Pastor, como é que eu vou sair desta lama? Como que eu vou sair dessa situação que eu estou passando? A única maneira de você sair dessa situação é você segurar nas mãos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é a corda que te arranca desse lamaçal de problemas. Você não pode deixar esta vida com Jesus em hipótese nenhuma, porque todo o planeta Terra está coberto de trevas, toda a Terra está coberta de morte, todo o planeta está coberta de ações demoníacas, e por baixo da gente um mundo cheio de lama, aonde a qualquer momento você pode se atolar na lama. Talvez você se atolou na lama, em algum momento você foi parar em Caná de Galileia, e a tua alegria foi embora. Pastor, a minha alegria se foi, a minha vida é só chorar, é só lamentar, eu estou igual Davi. Senhor, eu não aguento mais, a minha garganta está secando de tanto falar contigo, de clamar, de pedir. Senhor, olha, quando o Senhor vai me tirar? Senhor, eu já estou cansado, afadigado. Deus, socorre-me. Ah, meu Pai, eu não consigo nem parar de pé. Deus hoje está usando a minha boca para te dizer que a alegria vai voltar sim. Pastor, o vinho já está no fim, a minha alegria já está se esvaindo. A palavra de Deus disse em João capítulo 14, o Senhor Jesus disse, até agora não pedistes nada em meu nome, pedi para que a vossa alegria seja completa. A tua alegria não vai ser 50 ou 60, mas Deus vai te dar tanta vitória, tanta bênção, vai te tirar da lama e firmar os teus pés sobre a rocha, e você vai cantar o hino da vitória. Você vai cantar com alegria, a tua boca vai se encher de riso e a tua língua de um novo cântico. Oh glória! Deus vai te abençoar poderosamente, igreja. Tua alegria está chegando, tenha paciência.